Olha, 2024 tá puxado. A gente ainda tá em março e já perdemos mais um grande nome das novelas mexicanas. Na última segunda-feira, dia 18, faleceu Nicandro Dias González, produtor executivo de grandes sucessos mesmo. O produtor, que faleceu aos 60 anos num acidente de jet ski, deixou um legado sem tamanho na TV mexicana. Celebrar esse legado é a missão do Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você é um fã das novelas produzidas pelo Nicandro Dias González, esse programa é para você. Então, deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te sinaliza cada vez que um novo conteúdo é publicado. Uma maneira simples e gratuita de ajudar a nossa comunidade a crescer. Cada vez que se anunciava um novo projeto do produtor Nicandro Dias González, a minha expectativa era bem alta. O currículo repleto de êxitos falava por si só, mas nesses últimos anos, onde a Televisa teve fases de novelas que queriam ser séries e depois voltaram a ser clássicas, os produtos oferecidos pelo Nicandro jamais perderam a essência da telenovela. E nesse mundo pós-pandemia, tanto no México quanto no Brasil, você já deve ter notado como os elencos das novelas mudaram. Anos atrás, até o ator que fazia o porteiro, o delegado, o médico, a empregada, você já tinha visto. Era uma cara conhecida. Com o fim dos contratos de exclusividade, os elencos das novelas de hoje parecem ter uns 3 ou 4 medalhões e o restante puros atores novos. Legal, porque se renova o talento, mas é triste não ter a mesma familiaridade de antes. Por que eu tô falando isso? Nas novelas do produtor Nicandro Dias González, os elencos seguiam com as características do passado. Tá aí Minha Fortuna é Te Amar, produzida em 2021 e que tá repleta de atores conhecidos e queridos pelo grande público. Susana Gonzalez, David Cepeda, Chantal Andere, Sérgio Sendel, Carmen Salinas e por aí vai. Vai ver, por isso, sempre que se anunciava um novo projeto dele, lá estava eu, na expectativa de quem ia ser contratado. Tudo isso para dizer que o Nicandro Dias González era um profundo conhecedor dos códigos mais elementares das telenovelas. Sabia escalar o galã certo, a mocinha ideal, o vilão com cara de vilão, no mais completo despudor de que aquilo que ele estava fazendo era novela. Não era cinema, não era série. Ele sabia o que o público queria ver. Vai ver por isso tantos sucessos acumulados. Sabe quem foi o mentor do Nicandro? Nada menos que o produtor Valentim Pimstein. Então, o Nicandro passou pela produção de clássicos como Rosa Selvagem, Simplesmente Maria ou La Pícara Sonhadora, uma verdadeira aula de telenovela raiz. Foi quando, em 1998, surgiu a primeira oportunidade de ser o produtor executivo de uma telenovela. E o programa de hoje é novamente uma boa oportunidade de explicar para quem ainda não sabe o que é um produtor executivo numa novela mexicana. Muita gente confunde com autor, ou que o produtor tem o mesmo peso que um autor de uma novela brasileira. E eu diria que não é exatamente isso. No cinema americano, a figura do produtor executivo é bastante comum. Ele é uma espécie de gerente. Então ele decide que autor contratar para escrever a história que ele quiser. Pode ser um original ou um remake, a decisão será do produtor. Ele contrata atores, diretores, toda a equipe de produção. Então, ele é meio que o dono daquele produto. Por isso que em muitas novelas mexicanas, até os escritores mudam no meio do caminho, porque a novela é do produtor. No caso de Nicandro Dias González, uma das características mais marcantes é que ele foi o rei dos remakes.
Não é demérito, mas ele nunca produziu uma novela original. A primeira delas, Gotinha de Amor, foi baseada na obra do autor brasileiro Raimundo Lopes e lançou a encantadora Andréa Lagunes como protagonista. Parecia que o produtor tinha nascido para as novelas infantis. No ano seguinte, foi ao ar Alma Rebelde, com o lançamento de Lissete Morelos e Eduardo Verástegui como protagonistas. Uma novela para o público jovem, mas que era um remake de uma trama pra lá de machista da década de 1980. Mas tinha tanta praia, gente sarada, que foi um êxito ok. Mas ele estava mais urgente no horário infantil mesmo, e veio com outro sucesso daqueles. Carinha de Anjo foi ao ar no ano 2000 e dispensa apresentações. Daniela Edo era o lançamento da vez, numa trama colorida, repleta de historinhas curtas e personagens memoráveis como a Tia Perucas. Aqui no Brasil, o sucesso foi tanto que acabou posteriormente ganhando um remake nacional. Em 2002, ainda para o público infantil, outro sucesso, Viva as Crianças, um remake do clássico Carrossel, mas dessa vez ainda mais mergulhado na fantasia. Tudo bastante exagerado, mas capaz de captar a audiência das crianças e das famílias delas. E essa foi a despedida do Nicandro Dias Gonzalez do horário infantil mexicano, porque ele foi alçar voos maiores com novelas destinadas para o público adulto. Em 2005, Contra Viento e Maré, representou o debut como protagonistas no México de Sebastián Rulli e Marlene Favela, que vinha consagrada de Gata Selvagem. Eu acho curioso que essa novela, apesar de adulta, parecia conservar alguns elementos que o Nicandro havia trabalhado muito nas novelas infantis, como as caracterizações bem peculiares de alguns personagens, bonzinhos, bem bonzinhos, vilões terrivelmente maléficos e muito mais. Mas a consagração veio em 2007, com Destilando Amor, protagonizada por Angélica Rivera e Eduardo Yanez, e que nada mais era que uma versão da Televisa para o sucesso Café com Aroma de Mulher. Se por um lado pesou contra algumas críticas, como ser um remake de algo que a concorrência TV Azteca já havia trabalhado, ou ter um elenco de atores quase veteranos bancando os jovenzinhos, pesou a favor o fato de Destilando Amor ter sido nada mais e nada menos que um fenômeno de audiência. E quando você pega a Café original e Destilando Amor, você nota claramente o quanto essa produção de Nicandro Dias Gonzalez foi o puro suco de Televisa, em ambientação, cenografia, caracterizações e todo o resto. E foi um caso estranhíssimo, porque curiosamente no Brasil, Destilando Amor foi um baita fracasso, jogada ao ar numa grade agonizante do SBT em 2007 e tirada do ar com 19 capítulos exibidos. Esse é um dos poucos casos de um fracasso do passado que eu cogitaria trazer de volta para ver no que vai dar. Firmado no horário nobre mexicano, Nicandro Dias Gonzalez seguiu apostando em remakes vindos de toda parte, mas também esbarrando em trazer coisas relativamente recentes, mas com a nova roupagem que a era do HD trouxe para a TV. Uma sequência de sucessos para ninguém botar defeito. Amanhã é para Sempre, de 2008, com Lucero, Fernando Colunga e Silvia Navarro, uma clássica história de amor e vingança. A Dona, de 2010, trouxe Lucero e Fernando Colunga novamente, agora como um casal romântico, na nova versão de um grande sucesso da década de 1990. E Amores Verdadeiros, de 2002, encabeçada por Eduardo Yanez, Sebastián Rulli, Érica Buenfil e Eissa Gonzalez. Outra novela que deu o que falar por ser o remake de um sucesso da concorrência, mas que a audiência comprou lindamente e fez dessa outro sucesso arrebatador. E todas essas batem cartão na grade do SBT como indiscutíveis sucessos.
Em Hasta el Fin del Mundo, de 2014, o produtor enfrentou um revés quando foi obrigado a trocar de protagonista lá pela metade da história. Saiu Pedro Fernandes, entrou David Cepeda, em meio a turbulências nos bastidores. Mas essa história é meio que um recorte para uma fase seguinte do produtor. Como eu disse, a partir de 2016, a Televisa entrou numa onda das novelas com cara de série e mudou até a estética das mesmas, com mais filtros, direção de fotografia mais acentuada, mas as novelas do Nicandro permaneceram pra lá de coloridas. O produtor foi então buscar histórias que tivessem uma base dramática, mas um pezinho na comédia. Só que ele não acertou de primeira. Em 2017, El Bien Amado trazia um elenco multiestelar em personagens pitorescos, numa história original de Dias Gomes, que foi um clássico da TV brasileira. Já ouviu falar em Odorico Paraguaçu, As Irmãs Cajazeiras ou no Zeca Diabo? Estavam todos em uma roupagem mexicana, mas eu sinto que a comédia regionalista brasileira e a mexicana não casam tanto assim. A novela foi bem criticada, e eu considero o pior trabalho dele na minha humilde opinião. No ano seguinte, ele foi para a faixa da tarde com Hijas de la Luna, que foi meio que uma tentativa de retomar as histórias mais adolescentes. Michelle Renaud e Danilo Carreira encabeçaram um elenco de jovens atores misturados com grandes figuras. É uma novela que eu achei bem média, mas só. Em 2019, outro grande elenco reunido, mas ainda um certo descompasso do que o público queria ver. Em La Mexicana y el Güero, Itati Cantoral e Juan Soler estão à frente de uma história sobre uma golpista que engana um milionário gringo, criando uma falsa família que era a que ele estava buscando. O elenco era maravilhoso, mas será que o Nicandro havia perdido a mão do que o público de fato queria ver na TV? Em 2021, a redenção. Nada menos que Minha Fortuna é Te Amar. Gente, essa novela, tratada de forma sórdida pelo SBT na última semana, foi simplesmente um dos últimos fenômenos de audiência da TV mexicana. A fórmula do sucesso? Nada demais. Como disse em programas passados, sinto que o acerto é que dessa vez ele pensou melhor o que era comédia e o que era drama dentro da história. Ou seja, um hit. Me arrisco a dizer que é uma novela muito bem aprovada por aqui também. Tanto que ele nem quis arriscar muito, e na sequência fez Mi Caminas a Marte, com Susana Gonzalez e Gabriel Soto como par principal. Outra história que envolvia uma mulher rica, um cara pobre e uma criança entre os dois. Outro sucesso que eu espero que o SBT considere em breve para uma exibição e dê um destino melhor que Minha Fortuna é Te Amar. E a derradeira produção de Nicandro acabou em fevereiro desse ano. Me refiro a Golpe de Suerte, sobre um grupo de pessoas completamente aleatórias que ganham um prêmio da loteria e viram milionários do dia para a noite. Aqui, o produtor novamente acabou dando um pouquinho de espaço demais para comédia, e já não repetiu o sucesso das duas últimas, mas foi uma novela que cumpriu com uma audiência aceitável para o horário que ela estava. Bom, essa última semana foi repleta de homenagens para Nicandro Dias Gonzalez. Lucero, Eduardo Yanhes, Érica Buenfil, Gabriela Spanik, Sebastián Rulli foram só alguns dos grandes nomes que dedicaram palavras de gratidão e amizade pelo produtor. O currículo Para Ninguém Botar Defeito deixa claro que ele foi um dos principais nomes da TV mexicana no século XXI. Que características da obra dele te parecem as mais marcantes? Quais os seus trabalhos favoritos? A protagonista favorita? Os vilões? Deixe tudo isso e muito mais nos comentários. E até o próximo programa.